cada um fazendo seu destino. Cadernos 43, em 18 de setembro de 1943. Diz Jesus: Eu disse ontem, o destino fazei-o vós. Agora acrescento, o destino fazei-o vós. Mas quando um faz a vontade que o Pai lhe propõe, está seguro de alcançar um destino de luz. Enquanto, quando um fecha os ouvidos e os olhos para não ouvir e não ver a vontade do Pai, e fecha a alma ao amor que leva à obediência, seguindo não a voz do Espírito, mas a da carne e do sangue, atiçados por Satanás, este cria para si um destino de trevas, cujo fim é a morte do espírito. Agora, se refletirdes na vossa vida, como é que aquele que ama, seja filho, irmão, esposo, aluno, inferior, seja quem for, busca sempre agradar o amado, podeis intuir agilmente que aqueles que amam muito a Deus seguem os desejos de Deus, sejam eles quais forem. Aqueles que o amam pouco, o seguem menos, e seguem apenas aqueles desejos que custam a eles pouca fadiga. Enfim, aqueles que de fato não o amam, de fato não o seguem nos desejos da sua santa vontade, mas, ao contrário, se rebelam, lançando-se ao caminho que leva aos antípodas da meta que Deus aconselha e se afastam do Pai blasfemando. Pode-se concluir por isso, sem medo de errar, que a medida com a qual uma criatura ama seu Criador é dada pela medida com a qual ela sabe obedecer aos desejos de seu Senhor e Pai. Mente aquele que diz amar a Deus e depois não sabe seguir a sua voz, que lhe fala com amor, para conduzi-lo à sua morada. E a quem quer enganar com a sua mentira? A Deus? A Deus não se engana. As vossas palavras têm o verdadeiro significado que têm, e não aquele que vós dais a elas, e aquele verdadeiro significado Deus o compreende. Portanto, se disserdes amar o Senhor e depois recusardes a obediência, que é uma das provas basilares do amor, ele não pode senão vos chamar de hipócritas e mentirosos e vos tratar como tais. Quereis talvez enganar Satanás, usufruindo dos cômodos arranjos de consciência que ele vos sugere e, ao mesmo tempo, sinalizar a ele que quereis gozar nesta vida, mas gozar também na outra vida, balançando entre Deus e Satanás, entre o céu e o inferno? Ó estultos! Ao astuto não se engana, e menos paciente do que Deus, ele exige imediata compensação e quer pagamento imediato, porque não concorda com a demora. E em verdade vos digo que o seu jugo não é asa, mas é pesada pedra que esmaga e se afunda na lama e na escuridão. Quereis talvez enganar a vós mesmos, vos dizendo que não é senão uma necessidade da terra o que vos impele a fazer a vossa vontade, mas no fundo quereis fazê-la de Deus porque a preferis? Hipócritas, hipócritas, hipócritas. Em vós há um juiz que não conhece o sono, e é o vosso espírito. Ainda se vós o feris de morte e o condenais a perecer, ele grita em vós, enquanto estáis nesta terra, grita a sua ânsia pelo céu. Vós o sobrecarregais e amordaçais, para torná-lo imóvel e mudo, mas ele se agita para se livrar de vossa mordaça e lança seu grito no silêncio desolado de vosso coração. E, como o grito do meu precursor, essa voz é tão atormentadora para vós
que buscais apagá-la para sempre. Nunca conseguirão. Enquanto viverdes, a ouvireis, e no além ela gritará mais alto, censurando o vosso delito de homicidas da vossa alma. A chave de certas aberrações humanas, que crescem cada vez mais e levam o indivíduo a monstruosas delinquências, está nessa voz da consciência que vós buscais atenuar com novos saltos de ferocidade. Assim como o intoxicado busca esquecer a sua intencionada desgraça, envenenando-se cada vez mais até o atordoamento. Sede filhos, criaturas minhas, amai, amai o nosso bom Pai que está nos céus, amai-o o quanto puderdes. Então será fácil seguir de sua bendita vontade e alcançardes um destino de glória eterna. Eu, que o amei à perfeição, o satisfiz até o sacrifício de minha divindade, que por 33 anos se exilou dos céus, e pela minha vida destruída, com o mais atroz martírio da carne, da mente, do coração, do espírito. Coloco aqui como resposta a uma objeção que te foi feita. Minha mãe foi a segunda depois de mim em saber amar, e que amou a criatura com toda a perfeição possível, porque Maria possuía a plenitude de toda virtude e atributo, sempre e naturalmente como criatura, perfeita, mas sempre criatura humana, tendo em si a plenitude da graça, ou seja, possuindo a Deus como só ela o possuiu, fica óbvio que a sua perfeição alcançasse alturas somente inferiores às de Deus. Assim, Maria, que foi a segunda depois de mim em saber amar, aderiu à vontade de Deus até o sacrifício de sua vocação, que era de dedicar-se unicamente às contemplações de Deus, e de seu coração, que lhe foi pedido por Deus para ser triturado. A divina maternidade de Maria é a prova viva da sua adesão à vontade de Deus. Eu, o filho que não tirou da mãe o seu candor de lírio inviolado, sou testemunho da condescendência de Maria aos desejos de Deus. Ela desafiou a opinião do mundo, o juízo do esposo, além de abraçar seu patíbulo de mãe do Redentor sem hesitar. Certa de que Deus não rejeitava o dom de seu candor, disse o mais alto fiat, dito por lábios mortais, e não teve temores. Sua força era Deus, e a ele ela confiava sua honra, o seu futuro, tudo, sem reservas. Eis os vossos modelos, eu e Maria. Segui-os, vós, e alcançareis o destino que Deus deseja para cada uma de suas criaturas. Segui-os e possuireis a paz, porque possuireis a Deus que é paz, e sentireis o bem-estar do vosso espírito. As bem-aventuranças que proclamei já tendes nesta terra, se fizerdes a vontade de vosso Pai. Depois, no céu, sereis 70 vezes maiores, porque então nada obstaculizará a vossa fusão em Deus.